Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou te ensinar como criar um plugin ou alguns plugins do zero, plugins de WordPress, tá? E você vai me acompanhar aí desde a forma mais simples da gente criar um plugin para de repente executar uma função específica, até plugins mais complexos que podem de repente ter uma série de funcionalidades aí. Inclusive você pode criar seu plugin para que você possa vender ou mesmo publicá-lo no diretório oficial do WordPress, tá? Então você vai me acompanhar nessa evolução da criação de plugins. Então desde já eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série, tá? E você também poderá deixar em qualquer momento, em qualquer vídeo, os comentários e eu vou te ajudar, prometo que eu vou te ajudar respondendo cada um dos seus comentários, tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade também, você pode acessar lá o nosso site wp24horas.com.br e utilizar lá os canais de contato, tá? De comunicação, e também você vai poder acompanhar alguns outros materiais complementares a esses vídeos também lá no wp24horas.com.br, tá bom? Então bora lá, a gente vai programar um pouco, tá? Então não se preocupa, você não precisa ser nenhum expert em PHP, em nada disso. Se você me acompanhar passo a passo, você vai acabar entendendo como é que funciona, talvez aprendendo até um pouquinho de programação também, tá? Então bora lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como é mais simples do que você imagina criar plugins para WordPress. Então, inevitavelmente, para criar um plugin de WordPress, você já deve ter uma ideia de que a gente vai precisar programar um pouco, tá? A gente vai precisar usar alguns recursos nativos do WordPress e a gente vai precisar também usar um pouquinho de PHP, já que PHP é a linguagem utilizada na construção do WordPress, tá? Então bora lá que eu vou te ensinar como é fácil criar o seu primeiro plugin em WordPress. Eu estou rodando aqui o Champ, tá? Então coloquei aqui para executar e eu vou fazer isso em localhost, tá? Eu recomendo que sempre que você vai desenvolver plugins, desenvolver temas, você vai criar softwares, aplicativos, enfim, você faça isso localmente e aí depois você pode colocar isso online, tá? Ou você pode também já fazer online se você preferir, tá? Outra coisa legal que você pode fazer é usar algum sistema de versionamento. Então isso é muito importante, é muito legal que você possa utilizar aí algum mecanismo de versionamento. Nesse caso a gente vai até usar o Git e vai usar também o GitHub para fazer esse versionamento, que aí a gente tem a capacidade de não só ver todo o histórico, analisar todas as alterações que a gente faz, ver a questão das versões, e a gente pode também criar caminhos diferentes, que a gente chama de branch, tá? Para fazer testes de repente de funcionalidades para esse plugin, e é bem interessante esse tipo de recurso, tá? Então esse vídeo específico eu não vou te dar uma aula de GitHub, mas a gente vai utilizar como software aqui instalado o VS Code ou Visual Studio Code. Eu vou usar também o GitHub Desktop, então você pode ir lá baixar, tá? Então você vai precisar de uma conta no GitHub, tá? Isso é bem simples de fazer e aí você vai ter isso aqui, tá? É esse painelzinho aqui, ó, quando você instala o GitHub Desktop, que é um software que vai permitir fazer essa conexão de repositórios, que são na verdade diretórios, tá? Que estão lá no GitHub com os seus diretórios locais. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou já deixar isso aqui aberto, já está conectado na minha conta e esse processo é bem simples, tá? Mas eu vou fazer aqui primeiro a criação de um diretório no meu WordPress, tá? Vou abrir aqui também
uma nova aba. Deixa eu até ocultar a minha câmera aqui para ficar mais fácil a visualização. Então bora lá. Eu tenho aqui o localhost / WordPress, que é o meu WordPress local de teste. Então eu estou aqui no painel, eu vou acessar aqui o painel. E a primeira coisa que eu vou fazer, como eu já tenho alguns plugins instalados aqui, eu já vou desativar todos os plugins que a gente tem instalado. Vou selecionar aqui todos, vou vir aqui e desativá-los. Então a gente está com o WordPress aqui, sem nenhum plugin ativado. E a gente vai criar o nosso primeiro plugin, beleza? Tá bem simplesinho aqui esse WordPress. Aqui a gente tem esses plugins aqui e a gente vai criar o nosso novo plugin. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou criar aqui primeiro dentro da minha pasta aqui WP Content Plugins, tá? Se você estiver aí trabalhando online, você provavelmente vai precisar de um cliente FTP, pode usar o FileZilla ou qualquer outro software desse tipo. Mas você precisa criar primeiro uma pastinha aqui dentro, um diretório. Então eu vou criar aqui nova pasta e eu vou chamar de novo plugin, tá? Esse vai ser o nome do meu plugin. Tá? Então é bom você botar um nome aí que seja associativo, tá bom? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um arquivo aqui dentro e geralmente eu utilizo o mesmo nome, só que com a extensão PHP, tá? Então eu vou clicar aqui para criar um novo arquivo. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, antes disso, eu vou usar lá o meu GitHub Desktop. Eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo um outro, só para você entender, tá? Vou pegar aqui uma pastinha que eu tenho do Git, pegar aqui WP 24 horas, vou criar aqui uma nova pasta chamada plugins. E eu vou criar aqui aquela minha pasta chamada novo plugin, tá bom? Agora eu vou lá no meu GitHub Desktop e eu vou vir aqui, novo repositório, vou dar um nome aqui de novo, novo plugin, nosso novo plugin. Vou selecionar aqui, novo plugin, tá bom? Selecionar a pasta. A licença vou botar GNU ou MIT, tá? Escolhe uma das duas, enfim, depois você pode aprender um pouco mais sobre licença. Eu já até falei no meu site pessoal sobre essas licenças, enfim. Eu gosto de inicializar com o README, o gitignore a gente não precisa utilizar agora. E eu vou clicar aqui em Create Repository. Você vai ver que aqui dentro não tem nenhuma pasta, tá? Vou vir aqui em Criar. Ele está criando, você vai ver que aqui dentro ele criou uma pasta novo plugin e dentro de novo plugin ele vai ter agora esse Git, tá? Então a gente vai conseguir ver as versões, enfim, vai fazer o versionamento. E eu posso já fazer minha primeira publicação aqui no GitHub, tá? Desse plugin, mesmo que ele não tenha nenhum arquivo, não tem problema. A gente vai vir aqui em publicar, github.com, aqui é o nome do repositório. Nesse caso, a organização, eu tenho uma organização aqui, mas você não precisaria marcar isso, tá? Eu vou botar aqui no WP 24 horas que eu concentro tudo lá, que se trata de WordPress, tá? E eu vou clicar aqui em publicar o repositório. Tá publicando, já foi publicado lá. Eu posso clicar aqui para ver no GitHub, Então ele vai abrir lá no GitHub, WP 24 horas, novo plugin. Então a gente já está trabalhando aqui com o versionamento, tá? Isso é bem legal e depois com o decorrer desses vídeos você vai aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos voltar aqui e a gente vai voltar, na verdade, lá para o VS Code e eu vou até fazer o seguinte, eu vou fechar essa aqui por enquanto, vou abrir essa daqui, tô com essa pastinha aberta aqui, esse diretório, eu vou clicar aqui em abrir com code, ele vai abrir assim, desse jeito. Vou maximizar aqui e agora que a gente tem aqui nosso novo plugin, eu posso clicar aqui para criar um novo arquivo e eu vou chamar ele de novo
plugin.php. Basicamente isso aqui, tá? E só de fazer isso, a gente já estaria criando um plugin lá, tá? Mas a gente precisa primeiro definir algumas coisinhas aqui. Então, para a gente criar um plugin no WordPress é muito simples, tá? Eu abri o PHP aqui, eu dei barra, dois asteriscos, ele já cria dessa forma para mim. Eu vou dar primeiro um nome para esse meu plugin, então eu preciso botar exatamente assim, tá? Precisa ter isso aqui, plugin name, e a gente vai dar aqui, vamos chamar ele de novo plugin, tá? Só de fazer isso, ó, a gente já estaria criando o nosso plugin, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui, posso selecionar aqui e clicar aqui, ó, adicionar novo plugin. Ele vai criar um arquivo zip, certo? Agora eu vou lá no WordPress, vou vir aqui em plugins, adicionar novo, enviar plugin. Você pode subir também via FTP, tá? Eu posso também pegar aquele diretório e copiar direto pro diretório lá do meu WordPress, no diretório de plugins do WordPress, tá? Mas eu vou fazer assim para você ver como seria instalá-lo. Então, vou voltar aqui, vou selecionar meu arquivo zip. Vou clicar em instalar agora. Já reconheceu como plugin, já deu como instalado, vou clicar em ativar plugin. Está dizendo que não possui um cabeçalho válido. Então vamos voltar lá. Você já vê que ele está aqui, tá? Ele deu aquele erro lá, mas ele já foi instalado. Que a gente precisa colocar mais algumas informaçõezinhas aqui, ó, tá bom? Como que a gente adiciona essas informações, essa descrição, versão, o autor, site do plugin? Isso é bem simples. Então, vamos voltar aqui. Aqui embaixo do plugin name, eu vou botar plugin URI, tá? URI. E a gente vai botar aqui o que seria o site do plugin, tá? Então, HTTPS, eu vou usar o wp24horas.com.br/plugins, novo plugin. Vou chamar assim, tá bom? Como se ele a gente tivesse um diretório lá. Depois isso aqui pode ser útil para outras coisas. Vou usar aqui também description para poder colocar a descrição do plugin. Então, plugin de funcionalidades para WP. Vou também colocar aqui a versão, então vai ser version. Vou botar aqui que é a nossa versão 1.0. Vou botar aqui o author, que nesse caso vou botar meu nome aqui, Aslan Maciel, e eu vou colocar aqui também o author URI, que no caso vai ser o meu site, tá? Vai ser aslanmaciel.com.br, beleza? Eu tô aqui com VS Code em arquivo, salvamento automático ativado para não ter que ficar salvando. Vou voltar aqui, vou selecionar aqui de novo, vou desmarcar esse e vou dar aqui, ó, para ele atualizar, tá bom? Agora eu vou voltar lá, adicionar novo, enviar, escolher novo plugin, instalar. Deixa eu atualizar aqui esse WordPress. Pronto, 5.8.1 instalado. Vamos voltar aqui os nossos plugins. Vou vir aqui em adicionar novo, ativar. E agora, aí, fazer o seguinte, vamos apagar esse aqui, adicionar aqui novo, adicionar. Ele diz que a pasta já existe, pede para substituir pelo atual enviado. Vamos voltar aqui em plugins instalados. Ver aqui uma coisa. Ele fez aqui como se fosse uma outra instalação, né? Estranho. Enfim, mas agora a gente tem aqui nossa descrição, tá? Eu vou excluir isso aqui. Então a gente tem o nosso plugin aqui, tá? Já com a descrição, versão, tudo aqui direitinho. E agora a gente pode fazer já uma pequena utilização do nosso plugin para você ver como que funciona aqui a questão das funcionalidades. Então aqui, ó, digamos que eu queira adicionar um conteúdo aqui no final dos meus posts, tá? Então vamos supor aqui, ó, a gente tem esse teste aqui, tem o Olá Mundo, tá? Eu quero adicionar um conteúdozinho aqui. Então eu posso utilizar uma action, tá? A gente vai trabalhar muito com actions e filtros, tá? Que são os filters. E existe uma action que é responsável pelo conteúdo. E aí a gente vai fazer o seguinte, dentro do plugin a gente trabalha com funções, então eu vou criar aqui uma function
Então é assim que a gente cria uma função. E eu vou colocar aqui, vamos chamar essa função de agradecimento. A característica da função é sempre começar com a palavra function, espaço, nome da função. Eu boto aqui parênteses, porque eu posso passar argumentos aqui, tá bom? Que a gente vai ver como é que funciona isso. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui com content ou conteúdo, tanto faz. Eu posso chamar aqui, eu gosto de dar o nome das variáveis assim para ficar mais associativo com o WordPress. E a gente executa essa função dentro de chaves, tá bom? Então aqui dentro é que eu vou executar meus comandos da função. E eu vou colocar aqui um return, vou colocar aqui, ó, na verdade vou criar aqui uma função chamada agradecimento. Aqui dentro eu vou botar aqui um div, tá? Que é um container HTML, vou botar assim: obrigado pela leitura, vamos supor, tá? E a gente fecha a div aqui, tá? É div, mas pode ser um P também, tá? Então esse vai ser o nosso agradecimento. E aonde que eu vou conectar esse agradecimento? Vai ser no final dos meus posts. Então eu vou colocar aqui, ó, um return, que ele vai retornar o que? Aquela minha variável aqui em cima, que a gente vai puxar pela action do WordPress. Então eu vou chamar aqui content, que é o nome que eu dei aqui para a variável, tá bom? E eu vou concatenar com PHP. Então eu faço isso através do ponto igual, que é, né, o igual é o recebe, o ponto tá concatenando. E aqui eu vou colocar a minha variável agradecimento. Basicamente isso aqui, tá? E agora como é que a gente utiliza uma action do WordPress? A gente vai sempre usar add action e aqui dentro dessa action, geralmente a gente trabalha com dois parâmetrozinhos aqui, tá? Separados por vírgula. O primeiro é o nome da ação que eu vou usar. Então, nesse caso aqui é the content. Então, the content. E aqui vai o nome da minha função, nesse caso, agradecimento. Tá bom? Basicamente é isso. Já está salvo, lembrando que está com salvamento automático. O que eu vou fazer? Eu vou, digamos que isso aqui seja a minha primeira alteração, então vai ser versão 1.1, tá? Vou selecionar aqui de novo, vou adicionar para novo plugin e eu vou vir aqui adicionar novo, enviar novo plugin, instalar. Ó, agora o atual novo plugin e a versão aqui, ó, 1.1, substituir. Vamos voltar aqui em plugin instalado. A gente vai ter aqui a versão 1.1 e vamos fazer o testezinho aqui no nosso Olá Mundo. Ó, obrigado pela leitura. Então, muito simples criar um plugin no WordPress. Uma coisa interessante, deixa eu te mostrar isso aqui. Lembra do GitHub Desktop? A gente, ó, cada alteração que a gente vai fazendo, ó, vai ficando registrada aqui no que ele chama de versões, tá? Então tem o histórico aqui, ó, das alterações que você faz, você consegue ver, tá? Quando você clica aqui, você já sabe que fez duas alterações. Esse verdinho, ó, é o que foi alterado, então no caso a gente criou o arquivo e fez essa alteração aqui. E depois que eu tiver pronto em relação a isso, eu vou dar um commit, tá? Então, ó, eu vou atualizar aqui para você ver, vou atualizar essa guia aqui, ó, meu arquivo ainda não subiu, tá bom? Vou voltar aqui, vou dar um nome, então vai ser aqui, vou botar aqui, criar, geralmente é assim, tá? Como se eu fosse fazer determinada ação, então criar função agradecimento, então, criada a função para conteúdo. E aí eu vou dar aqui em commit. Feito isso, quer dizer, eu fiz um registro. Então eu fiz um registro
do que eu fiz, tá? Para eu poder ter o controle da versão, para eu saber o que eu fiz naquela versão. Então, naquela versão ali, eu criei a função agradecimento. E depois que eu tiver pronto em relação a isso, já tiver feito meus commits, eu quiser enviar isso pro GitHub, no caso, eu posso usar outros sistemas, tá? Nesse caso, estou usando o GitHub, que eu acho bem legal o GitHub, fora que é gratuito, tá? Depois de que eu termino as minhas alterações, faço meu commit lá, eu preciso enviar isso para o GitHub e esse envio é chamado de push, tá? A gente tem o pull, onde a gente pega de lá, e a gente tem o push, onde a gente envia, tá? Empurra para lá para o GitHub. Então, quando eu dou o commit aqui, ele já me dá a opção de fazer o push. Então, eu vou push para o meu original, tá? Então, vou clicar aqui, ele está enviando para lá, ó, dando um fetch, atualizando e tá ok. E agora eu posso vir aqui em atualizar e eu vou ter aqui meus arquivos aqui, tá? Esse aqui, na verdade, a gente nem precisava dele aqui, mas deixa ele aí por enquanto. A gente só precisava aqui desse arquivo, que eu posso clicar aqui e ver no GitHub, tá? O que tem nele aqui, enfim. Aqui tem o histórico, tá? Mostra o histórico, no caso foi comitado, né? Eu fiz um commit nele há 2 minutos atrás e aqui foi a identificação que eu marquei. Então é isso, espero que você tenha gostado desse primeiro plugin que a gente criou, tá? Isso é o mais básico. Então, se você, por exemplo, precisa rodar funções, as pessoas geralmente fazem, coloca no arquivo functions do tema. Nem sempre, tá? Se aquela função, se aquela funcionalidade, se aquele recurso vai ser aplicado alguma coisa relacionada ao tema ou tema filho, aí sim você coloca no function. Mas se você precisa adicionar funcionalidades que não tem a ver com o tema, é melhor você criar um plugin, nem que seja um plugin bem simples como esse que a gente criou agora, chama lá o nome dele, você pode botar funções do site, alguma coisa assim, porque se você precisar trocar de tema, você não vai perder essas funções, tá? E aí você pode usar esse sistema de versionamento com Git, tá? E GitHub. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa já o seu comentário abaixo. Se você não curtiu esse vídeo ainda, já clica aí no like. Não esqueça de se tornar um inscrito do canal e ativar o sininho das notificações para você já ficar ligado aí dos próximos vídeos que eu vou colocar dessa série, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.